Eu vou apresentar para vocês a grade, ou as grades, sobre as quais nós vamos plotar o diagrama de Bode de uma função de transferência ou de um sistema. Magnitude e fase sendo a magnitude em decibel, tá? Ou em dB. Esta folha que eu coloquei aqui, ela se encontra no arquivo grades.pdf. Nessa folha você vai encontrar 4 grades. Tá? Usem essa numeração de página como referência de orientação da folha. Esse arquivo se encontra no meu site, vocês vão imprimir essas folhas quantas vocês quiserem, tá? Para poder plotar de uma maneira organizada o diagrama de Bode das funções de transferência. Bom, um primeiro exame dessa folha, a gente verifica que eu tenho na abscissa, que será a nossa frequência, um adensamento de linhas, ou de colunas, desculpe, à medida que eu vou da esquerda para a direita. Isso ocorre em blocos. Então, se eu observar aqui, eu tenho visualmente 5 blocos, tá certo? Vamos identificar cada bloco enumerando as suas colunas. Então, posso dizer que isso aqui seria coluna 1, coluna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer melhor aqui, desculpe. 8, 9. Ficou ruim ainda. 8, 9. Certo? Eu poderia considerar essa próxima coluna como a 10ª coluna, mas eu posso pensar que ela é a primeira coluna do próximo bloco. Então, teria primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. E continuar. Primeira, segunda, terceira, quarta, dos blocos sucessivos. Então, veja, eu posso considerar que cada bloco tem 9 colunas. O número 9 vai estar ligado à representação da frequência, que a gente já vai ver na sequência. E eu observo 5 blocos. Então, veja, termina aqui o primeiro bloco, segundo bloco, terceiro, quarto e o quinto bloco. Tá certo? Então, se eu fizer a contagem, vamos ver a do último. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. E aí eu tenho uma do próximo bloco. Certo? Vou colocar aqui para a gente não se perder. Então, veja, tenho 5 blocos. Então, vamos ver por que esse tipo de representação. Isso tem a ver com a forma que a gente vai representar a frequência. A frequência, para nós, será escrita, ou o valor será reescrito em notação científica. A gente vê isso nas calculadoras, tá? Como? Como uma mantissa, um valor que eu já vou definir mais claramente, multiplicado por 10 elevado a um expoente. Certo? Então, veja, esses valores aqui, colocar particularmente a mantissa. A mantissa é sempre um número de 1 a 9. Ou seja, a mantissa vai me dizer qual das colunas eu estou representa parte do número, certo? E o expoente vai ser o meu bloco. Então, quando eu quebrar um número em notação científica, a sua mantissa me diz qual a coluna e qual o bloco que eu vou representar esse número. Então, dá um exemplo aqui para a gente ficar mais claro. Vamos dizer que eu tenho o número 3,1. 3,1 nessa notação é 3,1 vezes 10 na zero. Número 31. 31 nessa notação também é 3,1 vezes 10 na 1. 0,031 é 3,1 vezes 10 na menos 2. Então, note, eu represento números totalmente distintos com a mesma mantissa, neste caso,
e expoente distinto. E onde é que eu vou marcá-los? Sabendo que todos são frequentes. Então, frequência 3,1 radianos, 31 radianos, 0,031 radianos. Então, veja, se eu considerar, vou só apagar aqui para a gente ter mais claramente a posição desses valores. Eu posso definir arbitrariamente que o número 3,1 vai estar representado neste bloco. Esse bloco seria da potência 10 na 0. Naturalmente, aqui eu teria 10 na menos 1, 10 na menos 2 e assim sucessivamente. Tá? Vou marcar aqui o 10 na 1. Então, veja, eu já sei onde estão posicionados cada um dos números. Agora resta saber qual coluna. A coluna 3,1 é a coluna entre a terceira e a quarta, naturalmente. Para facilitar, eu vou arredondar para baixo, tá? Só para questão visual, porque eu não vou ter condição de colocar milimetricamente o 3,1 aqui. Então, veja, primeira coluna do 10 na 0, segunda, terceira. Então, o 3,1 vezes 10 dá 0 está aqui. Então, esse aqui é o meu valor 3,1, ou 3,1 vezes 10 na 0. Já o número 31 é a terceira coluna. Então, a Mantissa me diz qual coluna. Então, primeira, segunda, terceira coluna do 10 na 1. Então, esse aqui seria o meu 31 radianos. 0,031 3,1 de 10 a menos 2. 10 menos 2, veja, é a mais à esquerda. Então, primeira, segunda, terceira, aqui eu teria, claro que seria, lembrando, 3,1 estaria um pouquinho à direita, eu só estou arredondando para facilitar a visualização, ou melhor dizendo, para facilitar o desenho, efetivamente é isso. Tá? Então, tenho 0,031. Então, note, quando eu defini 10 na 0, eu defini todas as demais. Poderia ter deslocado tudo isso para a direita, um bloco, tá certo? Porque eu teria agora o 10 na 2 nessa posição, 10 na menos 1, 10 na 0, 10 na 1. Então, veja, a gente vai posicionar esses números de maneira que todos eles estejam dentro de um espaçamento, dentro de uma grade, para que eu não caia no erro de dizer que este aqui é o 10 na 0 e naturalmente quando eu precisar representar um número na potência 10 na menos 2 eu não tenho espaço. Tá? Então eu olho os números que eu vou ter e fundamentalmente o que eu olho? Eu olho os expoentes para decidir a distribuição desses números dentro do diagrama. Tá certo? Então veja, basicamente a gente tem uma notação científica para definir frequência. E veja, particularmente a gente usa a potência de 10 por quê? Para lidar com décadas, que é aquele conceito de frequência. Então veja, esta frequência é uma década desta frequência 10 na 0. Esta frequência do 10 na menos 2 é menos 2 décadas. Se eu tomar por referência esta frequência. Se eu mudar a referência, por exemplo, se a referência fosse esta, aqui 10 na menos 1, aqui eu teria uma década acima, uma década abaixo. E teria aqui 2 décadas acima dessa frequência. Então, veja, década, essa nossa relação de potência é tudo para ter uma referência relativa, tá certo? De alguma frequência que a gente está utilizando como referência. Tá? E, finalmente, cada grade, como eu mencionei, a gente usa para plotar magnitude em dB e fase em radianos. Certo? Geralmente a gente define onde está o nosso 0 dB, geralmente no centro, tá? E define o espaçamento em termos de valores. Por exemplo, 10 dB de espaçamento, ou, por exemplo,
20 dB de espaçamento. Então, significa que se eu definir o zero e considerar 20 dB, eu tenho 20, 40, 60, 80 e para baixo menos 20, menos 40, menos 60, certo? Em dB. Isso tudo é questão estética, depois a gente vai ver nos probleminhas como a gente lida. Geralmente a gente coloca 20, tá? Fica um pouco exprimido dependendo do problema, mas dá uma visão geral. Se às vezes a gente usar 10 dB, pode ser que a gente tenha que plotar fora do espaço de uma grade. Da mesma forma, a gente define aqui como o espaçamento na vertical é idêntico, é igual entre linhas, ou seja, é igualmente espaçada. A gente geralmente define a central como 0 radianos, tá? E define o espaçamento entre duas linhas sucessivas como π sobre 4 ou eventualmente π sobre 8. Geralmente a gente utiliza π sobre 4 de espaçamento. Então, por exemplo, essa linha aqui seria o menos π sobre 2, essa linha aqui seria o π sobre 2 naturalmente. Tudo isso, novamente, questões estéticas vão guiar as nossas escolhas, mas sempre sabendo dessa. Veja, na fase a gente tem uma escala linear. Aqui em dB eu tenho uma escala linear. Se eu não utilizasse a escala dB, eu não teria a possibilidade de me valer desse tipo de escala. Tá certo? A gente vai ver nos exercícios um pouquinho mais da motivação, está ligado com o fato de que em determinadas situações os sistemas vão ter incrementos de 20 dB por década, ou menos 20 dB, ou mais 40, ou menos 40. Então está tudo ligado a esses resultados que eu estou colocando aqui para vocês. Então, veja os próximos vídeos onde a gente calcula diagrama de Bode para alguns subsistemas, mas fiquem de alerta sobre esse tipo de interpretação, tá certo?